Fala aí pessoal, beleza? Mais algumas aulas de hidrologia, começando agora a falar sobre vertedores. Após essa aula, onde trabalharemos apenas os conceitos do que é um vertedor, aí então conseguiremos calcular a vazão em cada um desses vertedores. Primeiro apresentarei o conceito, as suas principais funções e para que serve um vertedor. Temos aqui desenhado alguns canais. Imagine água fluindo desses canais. Então eu tenho água nesse sentido, vindo daqui, indo para cá. Observe que a água se encontra nos canais. E agora nós introduziremos uma barreira, qual nós chamaremos de vertedor. Todos estão livres, a água pode passar normalmente. O que eu farei agora é uma barreira. Eu coloco uma barreira, imagine essa linha como uma parede. E ao colocar essa barreira, note que a água terá uma dificuldade, ou seja, ela vai bater aqui e depois vai escorrer pela parte de cima, correto? Isso é um vertedor. A função principal do vertedor é a medição e controle da vazão em canais, ou seja, o intuito é realmente medir quanto de água está passando por aquele canal, em litros por segundo. Ou seja, eu coloco esse vertedor e através de um cálculo baseado na lâmina d'água, baseado na sua largura, conseguimos verificar quantos litros por segundo de água está passando nesse canal. Temos dois tipos de vertedores, sem contração lateral, que é o caso desse vertedor apresentado. Note que eu tenho uma barreira apenas de ponta a ponta. Eu não tenho uma contração na parte de cima. Para que fique claro, eu vou apresentar um outro tipo de vertedor. Vertedor com contração lateral. Farei então um vertedor retangular com contração lateral. Note que eu tenho um vertedor retangular aqui, pois aqui forma um retângulo, onde eu tenho uma base e uma altura. Entretanto, não tenho contração lateral. Agora eu farei um vertedor com contração lateral. Eu fiz um vertedor. Note que a parede ela foi contraída, ou seja, eu estreitei esse canal, sendo que agora passará água aqui por cima e batendo nessas laterais aqui. Então, para cada tipo de canal com contração lateral e sem contração lateral, nós temos um cálculo diferente, que veremos a partir das próximas aulas. Então, isso é um vertedor. E através desse vertedor, eu consigo medir a vazão. Agora eu vou mostrar o triangular. Esse ângulo aqui, essa abertura, geralmente é uma abertura de 90 graus. Esse tipo de vertedor é utilizado para medir vazões na ordem de 30 litros por segundo. Embora ele tenha um desempenho de até 300 litros por segundo, mas geralmente ele é utilizado para vazões menores. Temos algumas nomenclaturas muito utilizadas quando nós falamos de vertedores. A primeira delas seria sobre a soleira. Soleira é essa largura aqui do vertedor, perfeito? Então essa aqui é a soleira desse vertedor sem contração lateral. E essa é a soleira desse vertedor com contração lateral. Outra expressão muito utilizada é uma que tem o símbolo de H, que é igual a carga hidráulica. Imagine esse canal cheio de água. A água ela vai ter uma altura. Imagine que ela está batendo mais ou menos aqui, ó, nessa altura. Da soleira até a altura da água é o que nós chamamos de carga hidráulica, que tem o símbolo de H. E através dessa carga hidráulica nós conseguimos descobrir a vazão da água, a força que ela está saindo daquele canal. Então note, suponhamos que nesse canal a água está batendo aqui. Então a carga hidráulica seria da soleira até onde a água termina. Uma das expressões que utilizamos quando falamos de vertedores é vertedores de parede delgada, que significa onde a espessura é menor do que a carga hidráulica dividido por 2. Suponhamos que aqui eu tenho uma espessura de 35 centímetros. Essa medida aqui interna, a
parte transversal da parede. A espessura dela tem que ser menor do que o raio hidráulico dividido por 2. Ou seja, a espessura dessa parede precisa ser menor do que 35 dividido por 2. 35 dividido por 2 tem 17,5. Então a espessura máxima dessa parede precisa ser 17,5 centímetros. Outro formato que nós temos de vertedores são os vertedores trapezoidais. Ou seja, pegarei esse mesmo vertedor como exemplo. A parte superior é diferente da parte inferior. Ou seja, aqui eu tenho uma medida menor na soleira e aqui uma medida maior no topo do vertedor. Então esse seria um tipo de vertedor trapezoidal. E para cada um desses tipos de vertedores teremos um cálculo. Outro dado importante é referente ao nível da água jusante. Jusante é a parte que está saindo a água. No caso desse canal, a água está saindo. O nível da água aqui na parte de fora, onde a água está chegando, o mínimo que precisa ter é de 10 centímetros abaixo. 10 centímetros abaixo da soleira. Note que aqui eu tenho a soleira nessa medida. Ou seja, o nível da água jusante precisa ser no mínimo 10 centímetros para baixo. Suponhamos que aqui eu tenho 10 centímetros. Ele não pode subir além dessa medida. Então esta aula foi referente aos conceitos básicos do que seria um vertedor e as suas características e nomenclaturas principais. Nas próximas aulas aprenderemos como calcular as vazões desses respectivos e diferentes tipos de vertedores. Perfeito, pessoal? É isso aí, obrigado.